Então vamos começar a refletir sobre esse pensamento aqui, ó. Escuta aí. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Isso é um texto tirado, um trecho tirado de um discurso chamado Cidadania em uma República, onde Theodore Roosevelt, um dos presidentes dos Estados Unidos, declarou, para as pessoas isso. Eu acho muito legal esse texto, porque ele nos faz refletir muita coisa. Ele nos faz refletir que, às vezes, a gente fica criando falsas expectativas. E aí, sem perceber, a gente vai entrando num processo de deixar que essas expectativas minem o nosso sonho, a nossa realidade, a nossa capacidade de ser quem nós somos. E olha que quando as expectativas vêm da gente, é uma coisa. E quando as expectativas vêm dos outros e nós abraçamos elas como se fosse a nossa verdade? Quantas e quantas vezes a gente acaba entrando nesta arena, ouvindo muito mais o que os nossos críticos dizem, o que o nosso crítico interno diz, do que de verdade o nosso coração fala para nós. Quantos de nós tem tanto medo de fracassar ou de serem julgados, que nem sequer dão o primeiro passo? E eu fico impressionado com isso. Eu fico impressionado de nós vermos como isso funciona. Como isso de verdade acontece na nossa vida. Então, às vezes, vocês já viram isso? Vocês já passaram por isso? Diga para mim. Se alguma vez você se flagrou na sua vida deixando de viver uma oportunidade, deixando de acreditar no seu potencial, deixando de experimentar algo, quando na realidade tudo aquilo estava sendo tirado de você por causa do seu crítico interno, ou por causa de você ouvir demais o crítico dos outros? Tem uma frase que me faz andar, que me guia. Então, gente, quantos de nós tem tanto medo de fracassar que nem começa? Quantos de nós se arriscam em iniciar a jornada, mas deixam outros determinarem o seu propósito? Porque ainda tem isso. Às vezes eu não consigo dar o primeiro passo. E tem outras pessoas que até dão o primeiro passo. Mas acabamos deixando as pessoas mudarem o nosso destino, guiarem o nosso propósito para outras possibilidades. E isso vai fazendo com que
a gente não alcança o que a gente quer. Na realidade, nós estamos vivendo a era do 4, né? A era do 4. O pessoal diz, nós estamos entrando na era de Aquários. Se você for ver essa história aí da era de Aquários, né? Tem muita conexão com o quê? Com conectar com o interior, com a intuição. Nunca se falou, nunca se trouxe tanto à tona os sentimentos. Nunca se trouxe tanto à tona a percepção de valorizar o propósito de vida. Vocês já pararam para perceber? Nunca se falou tanto sobre vulnerabilidade, empatia. Agora, nunca se falou tanto também sobre as comparações. Hoje nós vivemos um mundo de comparações. E essas comparações, elas vão minando a nossa verdade. Vocês têm interesse que algum dia eu faça uma live falando sobre isso, explicando melhor como é essa era do 4? Se vocês tiverem interesse, eu faço depois. Coloca aqui para mim se você tem interesse, escreve, quero demais. Então, é muito importante a gente saber que a gente nunca viveu tanto a era das comparações. E sabe o que é o mais interessante? A gente até já viveu uma era onde se comparou muito, né? A era dos 3, The American Way of Life, que era a época da Era de Ouro, né? A Era de Ouro, onde os Estados Unidos colocou a sua realidade no mundo e trouxe muita ideia de como é que era viver bem-sucedido através daquele mundo ideal, daquele jeito americano de viver. E havia muita comparação também nessa época, né? Só que era uma comparação diferente. Era uma comparação em busca de resultados. Era uma comparação focando em alcançar mais, que é a comparação que o 3 faz. Hoje a gente está numa comparação que não é tão saudável. Hoje a gente está vivendo uma comparação onde a gente cria o hábito de comparar o palco do outro com os meus bastidores. Eu não sou a primeira pessoa que está falando isso para vocês. Hoje todo mundo fala. Tem gente que fala isso sem nem saber por que está falando. Mas por que a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores? Porque isso faz parte da energia do 4, uma perspectiva distorcida dela, né? Isso é a inveja de forma distorcida. A inveja que todos nós temos. Não existe isso, não é só o 4 que tem inveja, todo mundo tem inveja. E é esse tipo de comparação que a inveja causa. Não é uma comparação de apenas eu olhar para aquela percepção e refletir sobre aquilo, mas é uma comparação que, se eu não tiver cuidado, eu caio nela. Eu entro numa coisa que me arrasta ali para uma baixa autoestima, que me mina a minha autoestima, quem sou eu, que me desconecta de mim mesmo. E aí, essa nova realidade que nós estamos vivendo, esta era das comparações, faz com que a gente não consiga olhar para o que realmente é importante. Faz com que a gente não consiga entender onde é que de verdade tinha que estar o nosso foco. Porque ao invés do nosso foco estar naquilo que pode gerar resultado na nossa vida, ao invés do nosso foco estar naquilo que a gente poderia fazer de melhor, o nosso foco acaba sempre estando naquilo que nos falta. O nosso foco acaba estando sempre naquilo que nos falta. Não precisa ser 4 para viver a falta. Hoje, todos nós estamos imersos nessa energia do 4 por causa da era 4. Todos nós estamos
tomados pela mentalidade da escassez e da falta. E aí você pode até estar pensando assim, nossa, André, será mesmo que a gente está o tempo todo pensando na falta? Tá, sim. Tá, sim. E a grande questão em tudo isso é porque a gente acaba perdendo a capacidade de acolher o que de verdade é importante. Acolher as nossas vulnerabilidades. Acolher a nossa grandeza. Acolher a nossa beleza. E olha, eu vou dizer uma coisa muito tranquila aqui, que com toda a jornada que eu fiz, né, não só com o Enneagrama, mas a jornada de busca por um propósito de vida. Quem está chegando aqui agora, não sei se sabe, mas eu saí da minha terra, né, saí do Ceará. Hoje eu moro em São José dos Campos. Eu estou no meio desse processo de transição de algo maior que está vindo aí. E eu acreditei no meu propósito. Mas não é fácil, não é fácil. Porque no meio dessa jornada, você vai perceber, no meio da sua jornada, você vai perceber quantas tentações vão surgindo. Para quê? Para fazer com que você não viva a sua verdade. Quantos desvios vão aparecendo no nosso caminho. Sabe? E a gente precisa ter muita tranquilidade de olhar para a vida sendo capaz de reconhecer esses possíveis desvios. E eu vou te dizer uma coisa, a gente acha que só o que nos atrapalha na vida é necessariamente problemas. Não. Os problemas nem sempre nos atrapalham. Às vezes as dificuldades até nos fortalecem e até nos mantém lembrando do porquê que a gente está passando por aquilo. A gente começa a olhar para a nossa missão, para o nosso propósito, às vezes como uma espécie de luz no fim do túnel, como uma espécie de esperança. Então não. Não necessariamente as dificuldades que a vida traz ou as nossas vulnerabilidades nos afastam da nossa jornada. O que mais nos afasta da nossa jornada são as falsas oportunidades. Como assim, André, a falsa oportunidade? Quando você de verdade está caminhando em direção ao seu propósito, preste atenção. Você vai ver que vão surgir várias oportunidades de você fazer coisas que meio que não estão sempre conectadas com aquele propósito maior. Mas você diz, mas pode me trazer um dinheirinho a mais agora, pode me fazer ir em direção a uma coisa boa. Sei lá, surgiu aqui, pode ser que eu aproveite. E às vezes, o que acontece? Aquilo é um teste da vida. É um teste da vida para ver o quanto que você honra o seu propósito, o quanto que você acredita na sua grandeza. Porque se diante de qualquer tipo de oferta da vida, da menor oferta possível, você se agarra nela e simplesmente vai embora, passam-se anos e depois você olha para trás e diz, nossa, eu tinha que ter feito aquela faculdade e eu não fiz. E hoje eu olho para trás e descubro que passaram-se 5 anos. E se eu tivesse feito naquele tempo, eu já estava terminando agora. Eu quero que a gente lembre o quanto que existem coisas que tentam tirar a gente do foco. Eu estava aqui pensando sobre o que eu ia falar. E eu disse, cara, eu não vou falar sobre a coragem de ser imperfeito. Eu vou falar sobre a coragem de ser eu, sobre a coragem de ser você, sobre a coragem de você viver a sua verdade.
E você perceber que a vida e as pessoas, elas, às vezes inconscientemente, elas nos trazem essas tentações que é para testar se de verdade você está ou não está conectado, merecedor daquele seu propósito. Se no primeiro obstáculo você pula fora. Eu acho interessante porque a Brené Brown, ela fala assim, vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota. É compreender a necessidade de ambas. É se envolver. É se entregar por inteiro. Se entregar por inteiro. Então, gente, às vezes a gente associa vulnerabilidade à fraqueza. Mas vulnerabilidade é o maior ato de coragem e de força que a gente pode ter. Por quê? Porque a gente jamais pode viver a nossa verdade, a gente jamais pode a gente jamais pode dizer que tem coragem de ser quem somos se a gente não admitir nossas vulnerabilidades. Porque admitir as nossas qualidades é a coisa mais fácil. Quem não quer falar bem de si? Acolher as vulnerabilidades é o verdadeiro ato de amor próprio. Não é ficar se lamentando nem se vitimizando. Isso é outra coisa. É reconhecer dentro de si os seus limites. É reconhecer dentro de si a sua beleza. É reconhecer dentro de si os seus medos e a sua grandeza. Como diz a Brené Brown, não tem nada a ver com força ou fraqueza. Tem a ver com verdade. Tem a ver com autenticidade. Ser vulnerável, acima de tudo, é ser autêntico. Agora, uma coisa que é importante é que o primeiro grande pilar para você ser vulnerável é haver confiança na relação. Eu quero dizer isso para vocês, porque às vezes as pessoas acham que ser vulnerável é simplesmente eu sair falando da minha vida para todo mundo. Às vezes as pessoas acham que estar vulnerável é uma coisa que eu posso fazer a qualquer hora, a qualquer momento. Não, existem momentos que você precisa sim estar em você, centrado, forte, deixar a sua grandeza brilhar. E tem momentos que você pode se demonstrar vulnerável. Como é que eu sei, André? Simples. A vulnerabilidade é proporcional à quantidade de confiança que existe numa relação. Quanto mais você confia naquela pessoa com a qual você se relaciona, mais você pode ser vulnerável e mais é importante que você seja vulnerável. Por quê? Porque a confiança traz a possibilidade de ser vulnerável. Mas a confiança só se mantém se houver a vulnerabilidade para reforçá-la. Como é que eu vou confiar em alguém que não demonstra nada, que não faz nada, que não diz nada? Quando a gente ama, a gente entra num estado de vulnerabilidade absoluta. É impossível amar sem ser vulnerável. É impossível viver uma relação genuína sem ser vulnerável. Por quê? Porque para haver uma relação precisa haver confiança. Para haver confiança tem que ter entrega. Para haver entrega, existe a necessidade da vulnerabilidade. E aí é muito importante a gente saber que quando eu fico naquele movimento com o pé atrás de dizer assim, eu quero ser vulnerável, eu quero confiar, mas vai tu primeiro, vai tu primeiro. Vai tu primeiro. Se tu fizer, eu faço.
Se tu disser, eu digo. Se tu beijar, eu beijo. Se tu me abraçar, eu te abraço. Isso não já está demonstrando ali que não existe abertura para vulnerabilidade, não existe abertura para entrega, não existe abertura para o amor. É muito fácil a gente perceber isso. E é por isso que eu disse hoje de manhã na reflexão do dia, né? A reflexão matinal lá nos meus stories. Agora eu tô com esse hábito, vou cultivar esse hábito de todo dia de manhã mandar uma mensagem positiva para vocês. Que eu falei sobre como é que anda o saldo da sua conta corrente emocional, da sua conta corrente do seu relacionamento. O nosso relacionamento é como uma conta corrente de um banco. Não tem como você sacar dinheiro de um banco, da sua conta, se você não tiver depositado nada antes, meu povo. Primeiro você deposita, aí você acumula um saldo, aí depois você usufrui do saldo. O que o povo quer fazer? Não quer depositar nada e ainda quer fazer saque. E ainda por cima, não quer ficar no cheque vermelho, no cheque especial, né? E ainda não quer ficar negativado. É lógico que fica negativado. É lógico que fica. Então, a gente tem que perceber que quando a gente entra nesse processo de se relacionar com alguém, a gente tem que lembrar assim, olha, todos os dias eu tenho que depositar um pouquinho nessa conta corrente. Todos os dias, seja com um ato de gentileza, um beijo, um abraço, um cheiro, seja com um café, um almoço que eu faço, seja com uma palavra de elogio que eu dou, seja o que for. Mas eu preciso ir depositando. Depositando e depositando. Por quê? Porque vai haver momentos que a vida vai me trazer situações em que eu vou precisar fazer o saque. Vão haver momentos em que a vida vai colocar ali demandas que vão exigir daquela relação saldo para que você consiga fazer qualquer tipo de saque. Ou mesmo quando você quiser fazer algum tipo de investimento. Como tipo de investimento, André? Por exemplo, os filhos. Imagine os filhos como se fosse uma aplicação que você faz, um fundo de investimento a médio e longo prazo, na verdade a longo prazo. Você vai dizer assim, eu vou fazer aqui, vou aplicar esse dinheiro a perder de vista. É a mesma coisa. Você vai aplicar aquele saldo na constituição dos filhos. Por que tem casamento que quando nasce um menino se acaba? Não havia saldo nem para eles. Aí você teve que fazer um aporte, uma aplicação. Aí você você vai à falência. Você vai à falência. Por quê? Porque aquele investimento ele precisa estar o tempo todo recebendo novos aportes. Ele estava precisando de novos aportes. Se a relação não existe, saldo. André, mas pode ser que só um dos pais tenha amor suficiente para fazer os aportes no filho. Isso pode ser bom para você que está pensando de forma egoísta, que vai ser lindo você ter o filho. Mas você está pensando para o filho como é que vai ser isso? É óbvio que às vezes a vida nos prega peças e foge do nosso controle. Só que o que a gente precisa entender é que quando a gente tem consciência disso, quando a gente tem consciência, por exemplo, da nossa personalidade, quando a gente tem consciência de quem nós somos, do porquê nós somos e de onde estamos e para onde vamos e tudo isso mais que o Enneagrama nos traz, essa coisa é natural.
Essa coisa é fluida. Então, é muito importante a gente entender que nesse processo a gente vai perceber que, acima de tudo, precisa haver confiança, precisa haver verdade, para que seja construído este saldo. Para que seja construído esse saldo. Só que para isso você tem que ficar atento. Você tem que ficar atenta ao movimento da escassez, porque a escassez faz você focar no que falta e às vezes, por mais que haja saldo, você acha que não há saldo o suficiente, que não há saldo bastante. E às vezes, você não espera nem olhar para aquela relação, você já não acha suficiente a sua relação com você mesmo. E a gente percebe a presença dessa escassez na nossa vida. A gente percebe isso muito fácil em cada um dos tipos do Eneagrama. Eu escuto sempre, André, não sou perfeita o bastante, ou a pessoa não é perfeita o bastante para mim. Não estou sendo generosa o bastante, ou os outros não são tão generosos quanto eu. Não sou bem-sucedido o bastante ainda, ou os outros ainda não estão bem-sucedidos como eu. Não sou especial o bastante, eu preciso mostrar isso. As pessoas não reconhecem o quanto eu sou especial ou não. Não sou inteligente o bastante, eu preciso estudar mais, mesmo que eu me isole de tudo. Não sou capaz o bastante para dar conta da minha própria vida. Não sou feliz o bastante para dar conta de me importar com você. Não sou forte o bastante, eu preciso provar para você isso. Não tenho paz o bastante, então não posso me envolver em nada para não abalar o pouco que eu tenho. Chega, meu povo, chega. Chega. Até quando a gente vai ficar nessa história de que não é o bastante? Até quando você vai ficar limitando a sua própria felicidade? Buscando incessantemente atender à energia da comparação. De às vezes estar olhando para o palco do outro e comparando com o seu bastidor. De estar nessa percepção de mundo distorcida. Então, é muito importante a gente entender essa mentalidade de escassez, ela nos captura e ela diminui a experiência da nossa vida. O que é viver? Viver é um conjunto de experiências, é um conjunto de momentos. A vida são os momentos. E se você sempre olhar para esses momentos, tentando buscar o que não foi o bastante, deixa eu te dizer uma coisa, tu sempre vai encontrar. Tu sempre vai encontrar. Do mesmo jeito que tu sempre, olhando para a vida, se tu buscar o que te é suficiente, tu também sempre vai encontrar. Porque as pessoas têm a distorção de acreditar que o oposto da escassez é o excesso. De que necessariamente eu preciso sair do nada para o tudo. O oposto da escassez não é o excesso. O oposto da escassez é o suficiente. É a sensação de plenitude, é a sensação de que está tudo bem. Então, é muito importante você ter consciência disso. Outra coisa que eu quero que vocês reflitam aqui comigo é que a vulnerabilidade, ela não é algo nem bom e nem mal, sabe? Não é aquilo que a gente chama de emoção negativa e nem tampouco sempre é uma luz. A vulnerabilidade,
ela nem sempre vai ser uma experiência positiva, mas também não precisa ser vista como algo negativo. Vulnerabilidade simplesmente é sentir. Não existe sentimento sem vulnerabilidade. E é por isso que a gente precisa lembrar disso. Ai, André, mas eu quero ser invulnerável. É que não tem nada mais corajoso do que ser vulnerável. Pois esbravejar, fazer ameaças ou ser indiferente a alguém é muito simples. É muito simples você simplesmente se proteger naquela armadura. É muito fácil. O desafio verdadeiro é você admitir que sente falta. O desafio verdadeiro é você reconhecer que ama. Ou mesmo que você errou. Isso é o grande desafio. Isso é o grande desafio. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão da invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. A Brené Brown diz que descobriu isso na pesquisa dela. Ela descobriu que a psicologia social havia feito vários estudos e que mostrava que as pessoas que se achavam mais invulneráveis à influência das propagandas na televisão normalmente eram as mais suscetíveis a elas. E aí, ela foi chegando a essa conclusão de que quando a gente se acha tão invulnerável a algo, a gente simplesmente não cria defesas para se proteger daquilo. E aí, isso faz o quê? Isso faz com que eu caia naquela própria armadilha do ego. E eu vou trazer para vocês as 9 armadilhas do ego. Essa armadilha que distorce a nossa verdade. Essa armadilha que traz para a gente uma desconexão absoluta. Presta atenção agora em quais são as armadilhas do ego. Presta atenção como é que cada tipo se desconecta da sua verdade. Presta atenção como é que a gente consegue simplesmente se acovardar perante a vida, criando uma falsa ideia de invulnerabilidade. Percebe a historinha que cada um conta para si. Eu até dei um nome bonito. Para cada um. Presta atenção, que esse aqui é o bom do C4. Estava muito inspirado eu. E a gente percebe que o escudo da ilusão da invulnerabilidade, né, para o tipo 1 do Eneagrama, eu apelidei de a espada da verdade. Porque é isso que acontece. Quando um se acha invulnerável, ele está confiante de que ele está segurando a espada da verdade, que ele pode apontar essa espada e dizer é ali o destino. É isso que tem que ser feito. Ai, você errou, vem aqui, bota a cabeça dele. Eu vou cortar a cabeça dele aqui com a espada. E automaticamente você se acha no direito de ser invulnerável, protegido por essa espada da sua verdade. A espada que tem a lâmina rígida e inflexível. E essa espada faz com que você perca pessoas. Essa espada, sem você perceber, ela tem 2 gumes. E uma espada de 2 gumes, ela tem grandes possibilidades de fazer você se cortar com ela. Se você não tiver maestria suficiente para manuseá-la.
Uma espada de 2 gumes é aquela que tem 2 lâminas, uma de cada lado. Então, às vezes, se você não souber empunhar, você vai girar a espada para acertar a pessoa e quando a fé baixa a espada corta suas costas. É isso. O tipo 1, sem querer, muitas vezes, usa a espada da verdade para cortar a suposta mentira do outro, e nesse processo, muitas vezes, ele se corta porque essa espada tem 2 gumes. E isso vai fazendo com que ele machuque a si mesmo e aos outros. Com que ele vá ferindo a sua própria integridade, seu coração. Com que ele vá deixando de lado. Com que ele vá deixando de lado a sua espontaneidade, vá deixando de lado a sua luz, vá deixando de lado o amor para com os outros. Para que, às vezes, por manusear essa espada demais, o tipo 1 simplesmente não percebe. Não percebe. Como muitas vezes ele não consegue entender que o verdadeiro mestre espadachim não é aquele que usa a espada com maestria. O verdadeiro mestre espadachim é aquele que sabe ter tanto autodomínio que não precisa usar a espada. Ele usa a sabedoria, ele usa a compaixão, ele usa o amor. E é exatamente isso que o tipo 1 conecta quando está vivendo a verdade. É exatamente isso. Eu também gosto muito dessa frase, Rafael, que todo julgamento é uma confissão. Faz muito sentido para mim também. Então, é muito importante você saber, tipo 1, que essa espada ela está aí não para ser usada, mas que para você saiba como não precisar usá-la. Que você saiba que a bainha da espada da verdade se chama compaixão. A bainha da espada da verdade se chama compaixão. E é lá que essa espada tem que estar. E o tipo 2, muitas vezes, ele deixa acreditar na ilusão da invulnerabilidade dele. E ele passa a desenvolver a falsa ideia do escudo da caridade. Enquanto o tipo 1 tem uma espada, o tipo 2 tem um escudo. O escudo da caridade, que faz com que eu use a minha ajuda como uma espécie de estratégia de proteção, que faz eu acreditar que todos têm o dever de vir ao meu chamado a lutar por mim, porque até mesmo a minha própria espada eu renunciei, só fiquei com o escudo para proteger os outros. Só que esse escudo da caridade, ele pesa. É igual como aqueles escudos dos militares romanos que eram quase o corpo inteiro. Ele te blinda, mas ele te impede de reconhecer tuas próprias necessidades, teus próprios limites, tuas próprias vontades. É muito importante você entender que esse escudo da caridade, na realidade, muitas vezes ele te impede de ser amor genuíno. Porque quando nós somos amor genuíno,
O genuíno amor, ele não tem preço, ele não tem condição, ele é gratuito. Então, e é exatamente isso que você falou, Bruno. Olha Cântico 2 falando, eu sinto que eu não posso errar, não posso falhar, não posso deixar o outro e cuidar de mim, porque senão o outro vai embora. O escudo é como se fosse isso, o escudo da caridade. Eu seguro a pessoa e digo que não se preocupe, que eu tô com escudo, não saia daqui de trás. E a pessoa, não, mas eu tenho como ir. Não, não saia que você pode ser atingido. Não se preocupe que eu tô aqui. Só que chega uma hora que o tipo 2 começa a pensar, pô, mas esse escudo pesa. Esse escudo pesa. E o outro não ajuda a segurar o escudo. Tô segurando o escudo para ele. Pois é. Então, é muito importante você, tipo 2, entender que o chamado da humildade, muita gente não entende isso, porque o tipo 2 ele distorce isso. Eu dei uma aula muito profunda na formação esse sábado, falando sobre virtude e paixão. Então, a gente teve que falar sobre isso, sobre como o tipo 2 ele cria uma estratégia perfeita. E ele transforma o que seria a virtude dele numa distorção quando ele está na paixão. Por quê? Porque ele cria a falsa humildade. Aquela coisa do 2 dizer assim, eu não quero fazer isso para não te incomodar, para não ser um peso para ninguém. É porque eu não quero atrapalhar, eu não quero que você se sinta incomodado. Falsa humildade. Falsa humildade. Faz parte do escudo da caridade. Do escudo dos sacrifícios. Quando o 2 de verdade está conectado com ele mesmo, não tem nada a ver com se humilhar. Tem a ver com se amar. Mas não é o se amar do orgulho, porque eu também ensinei isso. Muito 2 confunde. Acha que está evoluindo, acha que está indo para a essência, porque começa a dizer, eu sou mais eu. Eu sou mais. Agora eu só me amo, agora eu faço tudo por mim, agora eu compro bolsa, eu compro chapéu, eu compro tudo. Agora, nossa, agora sou eu e mais eu e mais eu. Orgulhoso. Orgulhosa. É isso. É isso que você está se transformando. A verdadeira humildade não tem nada a ver com isso. A verdadeira humildade tem a ver com reconhecer seus limites. Isso é humildade. É dizer, isso eu dou conta, isso eu não dou. Hoje eu consigo, hoje eu não consigo. Hoje eu posso fazer, hoje eu estou muito cansado. Humildade tem a ver com reconhecer limites. Tem a ver com reconhecer quem de verdade você é. Sair da postura do salvador e da salvadora. Aprender que você tem direito a amar e ser amado, mesmo tendo limites. Ame. E aí o tipo 2 nos ensina uma coisa muito bonita. Que a gente sabe que de verdade o amor está na nossa vida quando alguém é capaz de nos amar pelas nossas limitações e não independente delas. Entende a diferença, gente? Que o amor é genuíno e é verdadeiro quando a pessoa olha para você e te ama pelas suas vulnerabilidades. E não como quem diz assim, eu te amo tanto que eu aceito, que eu engulo até isso. Como se fosse um preço que eu tenho que pagar para estar com você. Essa vulnerabilidade. E não é assim. Quando a gente ama a pessoa pelo que ela é, inclusive
A gente ama essa vulnerabilidade. E o tipo 3, André? O tipo 3, ele se esconde na falsa ilusão da invulnerabilidade através do mecanismo da majestade. A majestade que faz com que o tipo 3 acredite que ele é tão incrível, tão soberano, que ele encanta tudo e tudo às voltas. O tipo 3, ele acredita que na sua majestade as pessoas têm o dever de amá-lo. Por quê? Porque ele já faz tudo para ser amado. Ele está sempre se matando para estar lindo, belo, magro, sarado, linda, poderosa, bem vestida, cheirosa. Como é que você não vai gostar de mim? Pois é. A majestade é como um clarão que cega tudo à nossa volta. Inclusive o próprio tipo 3 acaba sendo cego por ela. Só que quando o tipo 3 ele decide diminuir esta luz para enxergar a verdade e dizer, calma, eu não preciso desse clarão que ofusca tudo. Eu preciso de luz para ver o que precisa ser visto. Acolher o que é importante ser acolhido. E aí eu começo a olhar e acolher os meus sentimentos, a minha verdade. Eu começo a acolher meu coração. Eu começo a acolher, inclusive, a verdade do outro. Eu começo a acolher a importância que cada pessoa tem na minha vida. Então, nessa hora, não existe mais a necessidade da majestade. O que existe é a pessoa saber o seu real tamanho. Então, o 4, o que ele cria para entrar na ilusão da invulnerabilidade é exatamente o espelho da alma, onde ele passa a olhar o tempo todo para este espelho, buscando dentro dele a resposta para tudo que está fora, como se nada fora pudesse preencher ou trazer compreensão, como se nada fora pudesse trazer conexão com a realidade, como se nada fora pudesse justificar o que acontece, como se ninguém fora pudesse ajudar ele a encontrar a resposta. É por isso que você pode ver que o tipo 4, você cansa de aconselhar um tipo 4, ele chega para você, ele pede conselho, e você dá o conselho, e o que é que ele faz? Tudo contrário do que você disse. Eu até brincava. Como mentor, como terapeuta, né, obviamente eu falo, oriento, guio e acolho. Como amigo, eu digo mesmo. Meus amigos tipo 4 chegam para mim, ai, André, tu que tem conhecimento de enneagrama, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque tu não fala? Eu digo, pra que eu vou falar? Eu vou falar de um jeito, refazer do outro. Só se eu usar psicologia reversa. Eu não vou mentir não, que eu uso muito, viu, gente? Eu uso muito psicologia reversa. Os 4. Dá certo que é uma beleza. Então, o espelho da alma faz com que eu queira me desconectar da realidade, que eu queira encontrar a resposta dentro de mim em algo profundo. Algo bem profundo. Entende? E aí, automaticamente, você se desconecta da realidade. Então, o tipo 4 tem um espelho da alma. Ele desconecta da realidade para ser invulnerável. E ele começa a dizer que nada afeta ele porque ele não tem nada desse plano. Ele vai buscar a resposta no cosmos, no sentido maior, na espiritualidade. A resposta não pertence a esse plano. Então, automaticamente, você consegue desconectar e parecer ser invulnerável, né? Mas, no fundo, você está fugindo da realidade, buscando somente dentro o que já está fora, deixando de reconhecer o que já existe de bom na sua vida, focando apenas no que está faltando. O tipo 5, ele usa o escudo da muralha de gelo. Essa muralha de gelo que faz ele se desconectar das emoções. É igual àquela muralha do Game of Thrones.
Aquela muralha de gelo gigante. É igual, é a muralha do tipo 5, onde eu passo a acreditar que essa muralha me mantém distante das pessoas e dessa maneira eu fico seguro. Só que eu esqueço que eu me cerco dessa muralha e chega um momento que eu fiquei preso dentro da muralha. Eu criei a minha própria prisão. Eu criei minha própria prisão. O tipo 6, ele cria, sabe o quê? A estratégia da invulnerabilidade dele através dos seguranças particulares. Olha que interessante. Os seguranças particulares. O que é que são inseguranças particulares? São as pessoas que eles usam como muletas. As pessoas que eles dizem assim: nossa, mas eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, meu chefe, alguém que eu recorro sempre em qualquer situação. Quando tem um problema, eu digo: mãe, vem cá, meu marido, vem cá, meu filho, vem cá. Este segurança particular te impede de ser líder de si, de liderar os outros, de acreditar em você mesmo. Porque você passa a acreditar que apenas os outros podem te trazer segurança e apoio. Apenas os outros podem te trazer aquilo que você era para dar para si mesmo. Então, inseguranças particulares te dão uma sensação de proteção, mas ao mesmo tempo, eles entram no processo de se tornarem muletas. Você, tipo 6, é convidado a escutar o chamado do seu coração, o chamado de guiar outras pessoas. Se for observar, os grandes tipo 6 da humanidade sempre guiaram pessoas. Então observe isso. Assim como Moisés guiou o povo através do Mar Vermelho, assim como Pedro guiou o povo e construiu a igreja, assim como tantos outros tipos 6 guiaram as pessoas, você, tipo 6, nasceu para guiar as pessoas, nasceu para liderar pessoas. Só que primeiro você precisa acreditar na sua capacidade. Pare de usar os seguranças particulares como muletas. Caminhe com as próprias pernas. Está na hora de caminhar com as próprias pernas. Pare de ficar fazendo dos outros um encosto, uma escora. Seja a luz que você nasceu para ser. Brilhe. Guie as pessoas. E os tipos 7, André? Como é que eles usam a invulnerabilidade? Como é que eles se refugiam nessa falsa invulnerabilidade? Eles fazem isso através da felicidade inabalável. Eles criam a ideia de que nada pode atingir a felicidade deles. E que eles precisam sustentá-la a qualquer custo, a qualquer preço. Mesmo que para isso eles tenham que sacrificar os relacionamentos, pular fora dos relacionamentos, pular fora do trabalho, criar desculpas bonitas para não concluir o que começaram, só para continuar acreditando na mentira da felicidade inabalável. Só para continuar dizendo para si mesmos: ai, tá dando certo, a casa pegando fogo, mas é porque é bom, tá até frio, tá um calorzinho. Para de auto-engano. Enquanto você viver acreditando na felicidade inabalável, você vai deixar de viver a vida na sua experiência, na sua plenitude. Porque a vida é composta de alegrias, mas também de tristezas, porque são as tristezas que nos fortalecem e nos fazem reconhecer o valor da alegria. Não é que a gente precisa viver triste, mas a gente tem que entender qual é o papel daquele desafio na nossa trajetória. Se algo está acontecendo que nos entristece, significa que de alguma maneira tem um aprendizado ali. Qual é o aprendizado daquilo que está me entristecendo para que eu cresça com aquilo? Agora, se eu vivo na felicidade inabalável, quando algo me entristece, eu não penso em aprendizado, eu penso em desculpas. Essa é a grande diferença.
Eu não aprendo nada com aquilo. Eu só invento desculpas bonitas para continuar sendo quem eu sou. E aí o 7 não evolui. Por isso que muito 7 fica velho na idade e fica com a mentalidade de criança, de adolescente. Uma idade mental muito menor do que a própria idade física. E aí chega na velhice, não construiu nada na vida. Por quê? Passou o tempo todo dizendo para si mesmo que era invulnerável, que nada podia abalar a felicidade dele. Reconheça que você tem um chamado, que você tem um propósito. Comece a perceber à sua volta as pessoas e as coisas que de verdade contribuem na sua vida e que não necessariamente precisam te fazer feliz 24 horas, mas que vão te fazer crescer. Comece a reconhecer a necessidade de construir algo, porque essa necessidade de construção é que vai fazer você viver o amor, é que vai fazer você viver o seu propósito, é que vai fazer você amadurecer. O serviço é parte do seu chamado. Os 7 são operários da obra, da grande obra. Se você não está trabalhando para construir a grande obra, não se constrói uma pirâmide da noite para o dia tomando água de coco. Se constrói uma pirâmide botando uma pedrinha em cima da outra, construindo devagarinho, fazendo com que ela se erga do chão, do nada. E um belo dia, você terá uma pirâmide linda diante de você. E aí você vai dizer, eu agora contemplo a obra que eu ajudei a criar. O tipo 8, ele usa como estratégia da invulnerabilidade a armadura do poder. E a armadura do poder faz o 8 se sentir inatingível, inalcançável, inabalável. Tem muito tipo 8 que gosta. Inabalável, tá? O 8 é assim, inabalável. Nada abala eles. Aí de repente eles dizem assim, não, porque se vier uma montanha, eu movo a montanha. Se vier um leão, eu mato o leão. Se vier não sei o quê, aí sabe o que acontece? O tipo 8 vai dormir porque diz que não tem medo nem de vir um leão. Aí vem um escorpiãozinho bem pequenininho e pica ele bem aqui, ó, entre a fresta da armadura. E o tipo 8 morre de uma picada de um minúsculo escorpião. É isso que acontece. É isso que acontece. E aí os tipos 8 olham para a vida e dizem, meu Deus, eu sofri uma traição, uma decepção, uma perda, foi injusto o que fizeram comigo. Pode até ter sido mesmo. Pode até ter sido mesmo. Mas isso só aconteceu porque você se achou inabalável. Tá tudo bem, tá tudo bem. O 8 nos lembra que quanto maior é a obra, maior é a queda, né? Quanto mais alto sobe, mais a gente cai, né? Maior é a queda. Só que quando o 8 reconecta com o verdadeiro chamado dele, ele começa a ver que a verdadeira força vem do amor. A força não tem nada a ver com a armadura. A armadura não é sinal de força, é sinal de medo, de covardia. Porque eu estou me confiando na armadura para poder pisar nos outros, para me dizer que eu sou forte. Quando o 8 de verdade cresce, amadurece e desenvolve a conexão com a força do amor, automaticamente ele diz, eu não preciso da armadura, porque a força vem de dentro, não vem da armadura. E aí o 8 cria situações em que ele se permite estar vulnerável, em que ele se permite ser verdadeiro com as pessoas, ser amoroso. E ele descobre que o grande chamado dele é desenvolver pessoas, é usar toda essa capacidade de energia, de
empoderamento para desenvolver pessoas, para guiar pessoas, para fazê-las ser melhores. Deixe a força do seu coração crescer, tipo 8. Deixe a força do seu coração fortalecer as pessoas à sua volta. A verdadeira força não está nessa armadura, a verdadeira força está no quanto você multiplica esse amor com todas as pessoas à sua volta. E percebe que esse amor cresce e expande e transborda. Entendeu? E o tipo 9? O tipo 9 é inabalável, André? Como é que o tipo 9 é inabalável? Qual é a estratégia que ele usa para poder criar a falsa invulnerabilidade dele? Simples. Ele usa a aura da paz. A aura da paz é como se ele dissesse assim: isso pouco importa, isso não me abala, isso não me afeta, isso não me atinge. A aura da paz. A aura da paz que faz com que ele não reconheça seu valor nem suas necessidades. Porque ele diz, essas coisas são mundanas. Essas coisas são... Não, eu não tenho apego. Não tenho apego a dinheiro, não tenho apego a nada, não tenho apego a ninguém. Não tenho apego à própria vida, né? Se o 9 não toma consciência e vive sustentando a suposta aura da paz, chega uma hora que ele não tem realmente apego a nada e ele passa a não ter nada para se apegar. E essa suposta aura da paz vai fazendo com que o 9 simplesmente vá desaparecendo e, ao mesmo tempo, vai achando que está iluminado por isso. Está transcendendo porque está mergulhado na aura da paz. Quando na realidade é um auto-engano. O 9 precisa aprender a escutar a verdade dele, independente dessa verdade trazer ou não a paz naquele momento. Saber que ele também é uma das pessoas que nasceu para guiar outras. E guiar principalmente para o despertar delas. Os 9, eles têm um grande chamado para serem verdadeiros awakeners, para despertarem as pessoas, para fazer com que elas expandam a conexão delas. E quando o 9 consegue entender isso, ele consegue reconhecer que a verdadeira paz, ela não é estática, ela é dinâmica. Que a harmonia não necessariamente é a ausência de conflito, mas a harmonia ela é um estágio entre um conflito e outro. Mas um estágio que traz a nova consciência e a nova capacidade de recarregar para que haja uma nova evolução. E são os conflitos, quando construtivos, que fazem com que a gente evolua, com as coisas à nossa volta evoluam. Então, gente, eu fico muito feliz de que vocês estiveram aqui hoje. Eu gostaria de que vocês colocassem aqui para mim uma palavra, uma frase que mais marcou você. Se você pudesse dizer assim, nossa, qual é o grande aprendizado que eu levo daqui hoje? Qual seria? Né? Coloca aqui para mim, para eu saber. E muito obrigado por vocês terem estado aqui hoje. Muita luz para todo mundo, que a gente possa aproveitar, possa levar essa mensagem e lembrar que a coragem de sermos quem somos é, acima de tudo, a gente acolher os nossos limites, a nossa vulnerabilidade e a nossa grandeza. Acolha cada parte de quem você é. Ame a si mesmo. E viva. Viva, pois afinal de contas, a sorte favorece os destemidos. E eu tenho certeza que o Eneagrama vai te ajudar muito nisso. Afinal de contas, o Eneagrama ele mudou a minha vida.
E eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.